grupo de pesquisa e do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência. Quero já agradecer aqui a professora Verônica e a professora Socorro Osterne por nos presentearem com essa tarde de um debate muito importante, não só para o serviço social, mas um debate transdisciplinar. Gratidão às duas e que tenhamos um bom debate. Ok, então, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar em mais uma reunião do nosso grupo de estudos do NA, né, que está se tornando para a gente, assim, um evento muito, muito importante, né, porque faz aquele momento em que a gente para um pouco para refletir, né, sobre todas essas questões que, de uma forma direta ou indireta, atravessam o núcleo de atendimento humanizado, núcleo de acolhimento humanizado às mulheres em situação de violência da Universidade Estadual do Ceará, certo? O nosso grupo de estudos, decidimos coletivamente que nessa temporada que a gente está iniciou na reunião passada, nós teríamos como a temática a questão de gênero, né, a perspectiva, aliás, gênero e interseccionalidade. Desculpa, eu já estava misturando com o tema da Verônica, né? Gênero e interseccionalidade, epistemologias feministas contemporâneas. Considerando essa temática, né, nós pensamos no dia de hoje, né, conversar sobre o tema a perspectiva da consubstancialidade na produção brasileira sobre classe, gênero e raça. Certo? E aí a ideia foi, né, fizemos na reunião passada, para que a Verônica possa tomar conhecimento, uma reunião, né, uma reunião menor, né, e a gente conversou e tentou fazer um certo alinhamento conceitual, focando na perspectiva da consubstancialidade e também na perspectiva da interseccionalidade. Daí saiu a decisão da gente aprofundar mais um pouco a tendência da consubstancialidade, para depois a gente convidar, né, outro pesquisador, outro estudioso, para focar mais na dimensão da interseccionalidade. Então, a gente fez já uma espécie de um treinamento, de um alinhamento conceitual para lhe receber, Verônica, tá certo? Então, eu tenho, assim, o maior prazer de anunciar, né, a professora Verônica. Verônica é assistente social, doutora em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é pesquisadora e educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. E, no momento, né, a Verônica está cursando estágio pós-doutoral no nosso mestrado acadêmico em Serviço Social, Trabalho e Questão Social, que é o MAS, da Universidade Estadual do Ceará, certo? Então, a gente combina que Verônica terá em torno de 40, ou um pouco mais de alguns minutos, se ela sentir necessidade, para ela fazer as suas exposições, e, em seguida, a gente abre para as perguntas, os comentários, e a gente abrir um debate, né? Então, Verônica, muito obrigada, antecipadamente, por ter aceito o meu convite, o nosso convite, né? Eu agradeço aqui, a Tereza já fez os agradecimentos, mas a gente quer reforçar a sua disponibilidade, porque é muito importante para nós, né, essa discussão de hoje. Então, fique à vontade, a gente fica aqui lhe acompanhando. Obrigada, Socorro. Obrigada, Tereza. Agradecer também aqui a Vitória e ao Gabriel, que estão também na organização desse momento. E quero realmente agradecer o espaço, né, de interlocução, de debate, de diálogo entre nós.
o convite feito pelo Núcleo de Acolhimento Humanizado da UES. Quero também reforçar a importância de momentos como esse, né? A virtualidade tem nos roubado muita coisa, os encontros presenciais, mas ao mesmo tempo tem permitido que a gente possa ampliar também, né? As possibilidades de chegada, de diálogo, limitadas ao ambiente virtual, mas ao mesmo tempo se ampliam, né? E isso é enfim, algo bom nesse contexto já tão difícil. Mas, para além da realização de momentos como esse, de formação, de interlocução, né, abertos pelo núcleo, eu queria saudar a própria permanência desse núcleo, desse espaço, desse coletivo, né, de elaboração, mas também de ação, né, que constrói esse vínculo da universidade com as lutas femininas das mulheres, né, acho da maior importância. E quero realmente saudar vocês e dizer que é uma alegria para mim estar participando desse momento hoje. Quero aproveitar e agradecer a todos os meus e as minhas colegas, né, do mestrado, pela acolhida nesse período de estágio pós-doutoral em que eu aprendi muito. Professora Cristina Nobre, que é minha orientadora, mas a todo esse coletivo. Realmente é um espaço onde eu sou muito, muito acolhida, onde eu aprendo muito, onde tem sido, né, um espaço de formação muito importante. E mais uma vez agradecer a todas vocês do núcleo, dizer que faz, acho que pouco mais de um ano que a gente estava juntas, né, no auditório da UES, justamente fazendo esse debate, né, sobre consubstancialidade, interseccionalidade, como conceitos para responder esse grande desafio, né, que nós temos como pesquisadoras, como pesquisadores, que é o de compreender a mútua determinação das desigualdades, da opressão, da exploração e pensar os processos de emancipação. Eu acho que ambos os conceitos, consubstancialidade, interseccionalidade, outros que estão relacionados a esse debate, né, como da imbricação, que eu vou tocar aqui também um pouco, são esforços, né, teóricos e políticos, né, esforços políticos para quem está batalhando, né, fazendo a batalha no campo da pesquisa, no campo da formação, para a gente compreender a realidade social, as desigualdades, né, que marcam essa realidade social, a partir de uma perspectiva que compreende que há uma mútua determinação. Buscar as raízes, né? E na busca dessas raízes a gente compreender que há determinações várias, né? Que se sintetizam nos problemas. E eu vou trazer a consubstancialidade como um desses esforços, né? Como um conceito que tem seu contexto, que tem sua matriz, né, teórica, e que tem autoras, né, que se vinculam a ela, e suas premissas fundamentais, né, acho que organizei a minha exposição a partir disso, né, e que recobre, né, eu acho que uma dimensão da realidade social, que é o das relações sociais, né. Então, eu queria começar falando um pouco sobre a consubstancialidade a partir do seu contexto, né, de surgimento e de suas autoras fundamentais, né, eu acho que, como vocês já tiveram um momento anterior, né, de discussão, de alinhamento, já está dado aqui por todas, por todos, que uma das autoras centrais, né, que reivindicam esse conceito de consubstancialidade é a Danielle Kergoat, né. E o conceito de consubstancialidade, ele justamente tem por objetivo pensar as raízes que explicam a opressão, né? A opressão de classe, a opressão de sexo e a opressão de raça. Mas outras também que estão vinculadas a essas três determinações fundantes, né? Então, é como eu disse no começo, o esforço desse conceito, né, reivindicado por Kergoat, mas que se inscreve num campo mais amplo, né, de elaboração coletiva, no contexto da França, né, dos anos 70,
O objetivo é justamente pensar que as desigualdades têm raízes, né, e essas raízes estão nas relações sociais. E as raízes, né, que estão nas relações sociais, que explicam a opressão, a exploração e a dominação vivida pelos grupos sociais, né, vivida pelas mulheres especialmente, né, essa é a busca nesse momento, ela tem origem não somente na classe, esse é o debate fundamental daquele momento dos anos 70, né, mas tem origem também, deitam suas raízes históricas, né, e profundas, também nas relações sociais de sexo, ou de gênero, né, e também nas relações sociais de raça, ou relações raciais. Então, a busca é justamente de pensar essas mútuas determinações e como essas relações sociais articuladas, né, de sexo, raça e classe, elas produzem as desigualdades, produzem a opressão, produzem a exploração e produzem a dominação. Então, eu acho que a grande questão política, né, quando a Danielle Kergoat se inscreve no campo materialista, isso é uma primeira demarcação importante, o conceito, né, de consubstancialidade, ele se vincula ao contexto da França, né, da elaboração teórica feminista na França, nos anos 70, né, é um conceito de elaboração francófona, né, e é fortemente vinculado ao campo materialista, né, esse campo teórico que nós denominamos de feminismo materialista, né, e eu vou trazer algumas dimensões aqui que conformam o feminismo materialista. E bebe, portanto, né, é um conceito que bebe da perspectiva marxiana sobre relações sociais, né, a centralidade das relações sociais é muito importante, mas ao mesmo tempo se confronta, né, com muitas questões do próprio debate marxista da época, mas que também é de hoje, né, que em linhas gerais reduzia, né, a visão de que as desigualdades e a exploração e a opressão são produzidas unicamente pela classe, né, pelas relações sociais de classe, ou seja, pelo capitalismo. Nesse contexto, o que hoje é tão visível, né, graças a tanta luta feminista como a opressão e a dominação das mulheres, estava invisível dentro da classe, né. E esse conceito, ele se forja justamente para questionar a classe como a única determinação, a classe trabalhadora como o sujeito único da transformação, e ao mesmo tempo colocar a perspectiva das mulheres. Quer dizer, existe a célebre, né, frase, a classe trabalhadora tem dois sexos, né, que tem origem, né, deu o título a um livro da Elizabeth Souza Lobo, mas tem origem no texto da Danielle Kergoat e da Helena Irata, né, justamente que diz que o título do texto é esse, a classe operária tem dois sexos. Então, o debate no contexto francês naquele momento, né, onde existia um partido comunista muito forte, um movimento operário muito forte, e nos anos 70 também emerge um movimento feminista muito forte, né, o MLF, que é o Movimento de Liberação das Mulheres, é esse embate, quer dizer, o movimento feminista questiona a invisibilidade das mulheres e da opressão das mulheres no interior da classe, né, e começa a elaborar por dentro da universidade, em estreita, né, vinculação com esse movimento, com o movimento de liberação das mulheres, conceitos, categorias, né, que vão justamente questionar as relações sociais de classe como a única determinação, que vão mostrar a situação de opressão particular, né, sui generis, enfrentada pelas mulheres inclusive no interior da própria classe trabalhadora, e vão demonstrar com uma série de conceitos, de elaborações, que também existe uma outra relação na organização da sociedade, na organização do próprio capitalismo, que são as relações sociais de sexo. Quer dizer, as feministas materialistas, nesse contexto, né, vão mostrar que não há uma única determinação e que é preciso pensar a própria classe a partir de uma perspectiva mais complexa, né? E as mulheres, portanto, isso a Danielle Kergoat vai dizer muito fortemente, né, não devem ser só adicionadas à classe. Quer dizer, existe a determinação da classe, existem as mulheres que são parte da classe e como mulheres fazem a luta de classe. Não se trata disso, né? Se trata de pensar que as mulheres estão inseridas em relações sociais de sexo,
Essas relações sociais de sexo determinam a própria experiência de classe dessas mulheres, mas determinam mais essa experiência, determina a organização social do sistema capitalista, que é, antes de ser um sistema capitalista, um sistema patriarcal. O conceito de patriarcado também vai ser muito importante, mas é sobretudo com a perspectiva de relações sociais, né, que as feministas materialistas e a Danielle Kergoat vão trazer a sua elaboração. Então, naquele momento, no contexto dos anos 70, né, nesse embate trazido pelas feministas, nesse embate com o próprio marxismo, né, se constrói uma série de conceitos que vão justamente ampliar a leitura da realidade, não só da realidade existente, né, do ponto de vista da exploração e da opressão, vão visibilizar a condição das mulheres no mundo e na própria classe, e vão visibilizar também que as lutas pela superação são muito mais complexas, né? Então, isso também é algo muito importante, eu vou voltar a isso no final. E é importante remontar esse contexto, eu estou falando da Danielle Kergoat porque ela reivindica mais fortemente o conceito de consubstancialidade, mas essa ideia da imbricação, e sobretudo da imbricação entre sexo e classe, a famosa articulação entre sexo e classe social, né, tem muitos textos dos anos 80, e aqui eu vou lembrar um livrinho que foi um dos primeiros que eu estudei, inclusive quando eu me integrei no grupo que a professora Socorro era uma das coordenadoras, que era o Sexo do Trabalho, né? A professora Helena Frota também era parte desse grupo, e ali tinham vários textos dizendo, precisamos articular sexo e classe, né? E é importante voltar a isso, porque naquele contexto, a questão racial não estava fortemente colocada, né? Existem alguns textos, algumas autoras que vão recuperar o porquê dessa ausência, uma ausência que se manteve por muito tempo, né? Não existia no contexto francês, naquele momento, um forte movimento negro, ou um forte movimento de mulheres negras, como existia nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se na França a gente tinha um movimento, um partido comunista forte, depois um movimento feminista forte, nos Estados Unidos a gente vai ter um forte movimento negro, né? Um forte movimento pelos direitos civis e um forte movimento de mulheres negras articulado em torno desse movimento. Na França isso não estava colocado, e por isso, embora existissem lutas contra o colonialismo muito forte, né, a luta pela libertação da Argélia, por exemplo, mas outros fortes movimentos anticolonialistas, mas a questão racial não estava colocada. E isso cobrou um preço, né? Durante muito tempo, a questão racial ficou ausente do debate sobre a imbricação das relações sociais. Ele estava muito centrado nas relações sociais de sexo e de classe. Então, quando a Danielle Kergoat reivindica, né, nos textos mais recentes, dos últimos 10, 15 anos, a ideia de consubstancialidade, é também no esforço de articular e pensar a questão racial como uma relação social também, e não como uma questão cultural, uma questão das práticas, uma questão de preconceito, né, nas mães individuais. Então, esse é um esforço mais recente. Mas isso é uma delimitação importante, porque, de fato, é preciso reconhecer que a questão racial se incorporou depois, devido a questões de contexto, e devido também ao fato de que, talvez até por essas questões de contexto, quer dizer, existem condições políticas, né, sociais e políticas que explicam também por que determinados conceitos ou determinadas questões ganham força ou não, né? Então, existe essa situação, mas existe também uma certa invisibilização da produção daquelas que se dedicaram a pensar a questão de raça ou a questão racial a partir dessa perspectiva materialista que toma as relações sociais, né? E eu queria citar aqui uma autora que foi até traduzida, né, um livro chamado Patriarcado Desvendado, que o SOS Corpo traduziu junto com um coletivo, né, de companheiras, que é a Colette Guillemot. A Colette Guillemot foi uma das primeiras na França, né, a pensar a questão racial a partir de uma perspectiva materialista, enfrentando toda uma série de elaborações teóricas
e também perspectivas políticas que naturalizavam a existência das raças, ou que não pensavam a questão racial como uma relação social estruturante, né? O nome do livro é O Patriarcado Desvendado, 3 feministas materialistas. E nesse livro, justamente, a gente tem a tradução de um texto importantíssimo da Colette Guillemin, né, que é Prática de Poder e Ideia da Natureza, da Nicole Claude Mathieu, que é outra feminista materialista, que é parte desse contexto, muito interessante para pensar a questão da construção do gênero, da construção social do gênero, né, a própria questão da experiência trans, tem um texto bastante ousado nesse sentido, e a outra autora é a Paola Tabet, que também é uma feminista materialista, italiana, mas depois se radicou na França, por isso é considerada nesse contexto francófono, mas que se dedica à questão da divisão sexual do trabalho. Existe também a Monique Wittig, que a gente não pôde traduzir, mas é muito importante de ser lembrada, porque é uma das autoras fundamentais da elaboração materialista sobre o feminismo lésbico, né, sobre lesbianidade, sobre sexualidade de maneira geral. E pensa a sexualidade não como uma prática sexual, né, ou como orientação, mas ela vai pensar a heterossexualidade como um regime político. Então, a centralidade da sexualidade é muito relevante, né, nessa autora, que é a Monique Wittig. Então, para as questões de contexto, né, consubstancialidade é um termo que emerge nesse contexto dos anos 70, no âmbito francófono, né, para pensar a imbricação das relações de poder, primeiramente, muito vinculando as determinações das relações sociais de sexo e de classe, né, para confrontar a classe, confrontar o que era hegemônico naquele momento, e vai se ampliando para para também abarcar a dimensão da questão racial. É um conceito vinculado à perspectiva materialista, e isso traz implicações importantes que eu vou trazer aqui, né? A primeira dessas questões, que eu acho bem importantes do ponto de vista epistemológicos, né, que estão sintetizados pela Danielle Kergoat, num artigo com a Elza Galeran, é justamente essa ideia de que a articulação das relações de poder entre grupos sociais é fundamental para compreender a dinâmica dos conflitos sociais. Quer dizer, a gente pensar em termos de relações sociais, a gente está pensando a dinâmica dos conflitos, a relação entre os grupos, como uma dinâmica viva, que assume determinadas formas em determinados contextos, e é muito importante a gente se ater a isso. O segundo é que esse conceito também é pensado, né, para pensar também as lutas por emancipação, e a emancipação é os termos em que a Danielle Kergoat coloca, né? Quer dizer, se a gente não pensa a articulação das relações sociais que produzem a desigualdade entre grupos sociais, a gente dificilmente vai ter caminhos para a emancipação dessas relações sociais que sejam, de fato, possíveis, né? De gerar uma emancipação do conjunto, né? Do conjunto das opressões, da exploração e da dominação. Eu vou entrar mais no conceito, na ideia de consubstancialidade. E tem uma coisa interessante, né, porque a gente está falando de epistemologias e teoria feminista, mas o conceito, né, de consubstancialidade, a Danielle Kergoat tomou emprestado da teologia. Consubstancialidade é um termo usado para se referir a essa unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante porque ela diz que foi a única figura que ela encontrou, e ela se valeu disso para mostrar, né, o que ela quer defender, que é a necessidade e a proposta de pensar o mesmo e o diferente num só movimento. Quer dizer, as relações sociais, ela vai dizer, elas são consubstanciais. Elas têm a mesma substância. Elas são relações de opressão física, né, quer dizer, relações de violência, elas são relações de exploração material e elas são relações de dominação simbólica. Seja as relações sociais de classe, entre classe trabalhadora, seja as relações sociais de sexo, quer dizer, as relações entre homens e mulheres pensadas como grupos sociais, né, como as relações de raça, entre grupos racializados, né? No caso do Brasil, a população negra.
e perspectivas raciais e grupos raciais hegemônicos, né? Aqui no Brasil a gente pode pensar entre população branca, população negra e indígena, né, também, mas sobretudo a racialização no Brasil é da população negra, né, escravizada, racializada, sequestrada e que até hoje encontra essas condições aqui, mas essas três relações elas têm a mesma substância, elas são relações de opressão, de exploração e de dominação. Elas estão imbricadas. Só é possível compreender as relações sociais de classe se a gente compreender a partir das relações sociais de sexo e das relações raciais. E isso serve para a gente pensar e olhar para o Brasil, né? Um país que vem de uma construção colonial. É impossível compreender a configuração da classe, as práticas de classe, né? A sua forma sem a gente entender as determinações também que vêm das relações sociais de sexo e as determinações que vêm das relações raciais. Da mesma maneira, não podemos compreender a situação das mulheres sem pensar também as determinações de classe e de raça. E o mesmo em relação à questão racial. Mas, embora essas relações elas tenham propriedades comuns, a Daniele vai dizer, elas não podem ser reduzidas umas às outras. Não dá para dizer, como historicamente se diz, que a questão racial no Brasil é uma questão de classe. Isso invisibiliza toda a produção de desigualdade que vem desde a escravização, né, que racializou, que sequestrou, que escravizou e que até hoje se mantém e se sustenta pelas determinações econômicas da classe. Então, não podemos reduzir uma relação à outra, como não podemos dizer que a situação das mulheres é uma situação que se explica só pela classe, porque são as mulheres da classe trabalhadoras que são oprimidas, outras mulheres também são. Então, é preciso pensar, não só na situação concreta, mas pensar no processo histórico, né? A dimensão da historicidade é muito importante. Como é que as relações raciais, como relações sociais, as relações de sexo e as relações de classe, elas vão se produzindo mutuamente. Não dá para separar isso, né? Nem no processo histórico, nem na vida cotidiana e nem no plano de como se estrutura a sociedade. Não dá para pensar o Estado, por exemplo, não dá para pensar a economia, não dá para pensar a nossa configuração sem ser a partir dessa perspectiva da imbricação. Então, é muito importante esses dois elementos. São relações que estão imbricadas, portanto, têm propriedades comuns, mas não podem ser reduzidas umas às outras. É preciso pensar a particularidade de cada uma dessas relações, os grupos sociais concretos que são afetados por ela, no caso das relações de classe, a classe trabalhadora é o grupo oprimido, dominado, explorado, no caso das relações sociais de sexo, as mulheres, no caso das relações sociais de raça, a população negra, né, racializada. Então, não dá para a gente pensar essa condição de maneira dissociada. Isso também é muito importante, porque ela vai defender que, embora a gente não possa reduzir as relações umas às outras, a gente também não pode pensá-las separadamente, porque isso implicaria numa reificação dessas relações, né? Ou a ideia de que uma predomina sobre as outras. E é justamente contra isso que a Daniele se coloca, e que essa perspectiva materialista se coloca. Não existe uma que determina o que é predominante. Existe uma imbricação permanente. Evidentemente que em alguns contextos, uma determinada situação pode se mostrar mais forte, mas isso não elimina a presença das outras relações. Agora, eu queria trazer, porque acho que é muito importante para a gente poder também compreender esse conceito, a centralidade das relações sociais. Para compreender o conceito e para compreender também algumas dificuldades e às vezes até confusões, né, quando a gente, por exemplo, confronta com outras conceituações. Quer dizer, quando se está pensando em relações sociais, se está pensando, de certa maneira, no nível de abstração. A gente não vê as relações sociais no dia a dia, né? A gente vê as práticas sociais, a gente vê a situação das pessoas. As relações sociais, elas estão ali se movendo, estão estruturando as desigualdades, estão estruturando a vida, mas elas são um conceito, né? São um conceito abstrato, mas é um conceito para a gente entender um plano da análise importante, que é o das relações estruturais.
Relações sociais, na perspectiva da consubstancialidade, na perspectiva materialista, são relações estruturais. Né? São relações que não podem ser reduzidas, embora essa dimensão seja importante, ao que se passa no nível das relações interindividuais. E aqui tem uma dificuldade idiomática, né? Porque em francês a gente tem dois conceitos para as duas relações. As relações entre pessoas, as relações interpessoais, elas são chamadas de relation. E as relações estruturais, as relações entre grupos sociais, né? Entre homens e mulheres, que são relações de desigualdade de poder, que a gente vê em todo canto, né? Entre classes e entre grupos racializados, elas são relações que estruturam o conjunto da vida, mas elas não reduzem as relações interpessoais, elas se mostram nas relações interpessoais. Então, a gente vê o machismo na nossa relação interpessoal, né? Com o companheiro, né? O namorado, o irmão, enfim, pai, com um anônimo, né? Qualquer. Mas essa situação concreta, no cotidiano, ela mostra que nas relações sociais, os homens permanecem com mais poder do que as mulheres e sobre as mulheres, né? Então, é importantíssimo a gente discernir, porque é isso que explica, como diz a nossa querida Safiotti, que mesmo quando não tem um homem presente, em carne viva, a gente tenha situações de machismo, de opressão. Por exemplo, pode não ter ninguém lhe obrigando a lavar os pratos, mas muitas de nós, eu me incluo, sinto culpa de dormir com a pia de prato cheia. E olha que é muito tempo de militância feminista, mas isso não é nada mais, nada menos do que o patriarcado dentro de mim. Isso são as relações sociais. Elas estruturam da economia, a divisão do trabalho, né, a configuração do Estado e aquilo que se passa no interior da gente. É por isso que o patriarcado é um sistema, né, como o capitalismo é. Então, essa é uma dimensão importante, né? As relações interindividuais, elas se dão num plano, né, no plano da vida cotidiana, da vida concreta. E é onde as relações sociais se expressam, porque senão, em algum momento, as relações sociais, elas ganham um corpo, e aí a gente sente, é por isso que a gente se revolta e luta contra elas, né? Mas nas relações sociais, a gente está falando das relações entre grupos sociais. Os homens como um grupo social e as mulheres como um grupo social. Muitos homens já mudaram sua postura machista, mas isso não muda a situação estrutural de dominação e exploração das mulheres pelos homens. Da mesma maneira que a gente pode ter muitas exceções, né, do ponto de vista das relações de classe, mas isso não muda a situação individuais, mas isso não muda a relação estrutural de dominação e exploração de uma classe sobre a outra, como não muda, né, a existência de pessoas antirracistas, não mudam a situação estrutural, né, que mata, que adoece, que explora a população negra nesse país. Então, isso é um plano importante da gente discernir. E o conceito de relações sociais vai ser fundamental nesse sentido, né? São relações estruturais, relações entre grupos, que são relações de dominação, exploração e opressão, né? Passam pela violência, passam por essa construção da nossa forma de ser e pensar, que é a dominação, né? Produzem a culpa, produzem tanta coisa que mantém a gente numa situação de dominação, né? Adoração material. Então, esses dois planos são importantes da gente discernir, né? E uma outra dimensão muito importante ao falar de relações sociais é justamente essas três perspectivas, né? De que elas são opressão, dominação e exploração, principalmente relações de exploração material. E isso se confronta, né, isso é muito importante na perspectiva materialista, e se confronta com um debate que está lá nos anos 70, mas que ainda persiste hoje, que defende que as relações, que o racismo, né, ou que o patriarcado, né, a dominação das mulheres, a dominação sobre a população negra são questões culturais, ou questões ideais, ideológicas, né, que podem ser transformadas se a gente transformar as mentalidades, transformar os valores, ou transformar as práticas individuais de cada pessoa.
cada homem ou cada racista, né? Na verdade, ao reivindicar que as relações sociais de sexo e de raça são relações de exploração, se coloca também uma questão central, né, de que tanto os grupos racializados, né, vou falar da população negra, como as mulheres, somos exploradas materialmente, por sermos mulheres, e por sermos população negra, né, estou falando sermos aqui, necessariamente sem me, enfim, isso é muito importante, porque o debate vigente, durante largo tempo, o debate marxista clássico, né, mas ainda hoje essa é uma ideia muito corrente, defende que só há relação de exploração material nas relações de classe, porque afinal se trata de relações de exploração do trabalho de uma classe sobre outra. E o que as feministas materialistas, né, e a Danielle Kerguá, e o conceito de consubstancialidade traz muito fortemente é a centralidade também da exploração. E de uma exploração que começa no trabalho, né? E aí entra o conceito importantíssimo nessa perspectiva da divisão sexual do trabalho, né? Tanto a Kerguá como a Colette Guillaumin vão defender que nós, mulheres, somos exploradas materialmente. E somos exploradas materialmente, por exemplo, em toda a exploração do trabalho doméstico gratuito de cuidado realizado nas famílias pelas mulheres. Todo esse tempo, energia corporal, saberes, não é uma questão cultural somente, é uma relação de exploração material. Então, a exploração material é central, né, na perspectiva das relações sociais e da consubstancialidade. E a centralidade do trabalho também. A divisão sexual do trabalho que acontece nas famílias, ela é tão estruturante que ela também se expressa na própria configuração das relações de exploração mais amplas no mundo do trabalho, né, nós mulheres somos mais exploradas, né, como ela também se expressa na própria organização do Estado. O Estado também explora e se apropria do tempo do trabalho não remunerado das mulheres, nas suas políticas sociais, por exemplo. Ao pensar as relações raciais também, há uma centralidade para pensar a exploração material e pensar a divisão racial do trabalho, né? Todo o processo de racialização moderna, ele serviu a um processo de produção do racismo, né? Ele serviu justamente para escravizar grupos inteiros, racializar esses grupos para que fossem escravizados e realizassem aqui o trabalho escravo, né? Eu estou falando do Brasil. Então, a questão da divisão racial do trabalho, né, está na origem também do processo de racialização. E é o que explica também a própria produção da racialização, né, como um mecanismo de dominação, é o que explica a emergência, mas também a permanência do racismo estruturalmente, né. Então, não se pode desvincular a produção dessas relações sociais e dessas desigualdades da exploração material do trabalho. Mas que não é só exploração material do trabalho, né? A Kerguá fica muito centrada no trabalho, mas outras autoras materialistas vão reivindicar também que não há nada mais material e que também do que a exploração do corpo, do que o controle sobre a sexualidade, do que o controle sobre a capacidade reprodutiva das mulheres, né? Então, esse controle da sexualidade, né, que se dá de diferentes maneiras, ele também é uma dimensão material de exploração, que não pode ser desconsiderada, né? Então, é preciso pensar o trabalho, mas pensar essas outras dimensões também. E entra aí muito fortemente a imposição da própria heterossexualidade, né, que acontece e determina não somente as práticas sexuais, quer dizer, não tolhe a possibilidade de liberdade, né, de lésbicas, de gays para viver suas relações afetivas, também se expressa aí muito fortemente, e pune e persegue a sexualidade muito fortemente, mas a heterossexualidade estrutura outras instituições, vai estruturar a própria divisão sexual do trabalho, né? Então, isso é uma dimensão bem importante também da gente trazer em perspectiva, porque a dimensão da sexual exploração material, da opressão física e da dominação simbólica nessa perspectiva.
Então, queria também trazer esses elementos, esse confronto com a ideia de que a gente está, ao falar de racismo, ao falar de patriarcado, estamos falando com construções ideais, né, ideológicas. Estamos falando também de dimensões materiais profundas, né, que se vinculam com o trabalho, mas não só. Mas esse é um elemento bem importante. E a outra dimensão bem importante que eu queria trazer é que, ao reivindicar, né, as relações sociais, o que se está buscando é não apenas compreender o que se passa na realidade, ou na situação concreta, né? Não se está... isso também, porque a gente constrói conceitos para analisar as situações concretas. Então, é a situação do trabalho doméstico, é a situação das mulheres, é a violência contra as mulheres. Como é que a consubstancialidade nos ajuda a pensar isso, né? Então, é para pensar a situação concreta. Mas também, ao trazer as relações sociais, o interesse é pensar a origem e a produção social e histórica dessas situações, né? E aí, as materialistas vão muito, muito, muito fundo, porque elas vão pensar a origem da própria existência dos grupos sociais, como grupos sociais dominados. Tem muita literatura sobre quando surgem as classes. Surge o capitalismo, surgem as classes sociais. Não existiam classes antes. As classes são produção do capitalismo. Os grupos racializados também não existiam, né? O que a gente tinha na África eram povos diversos, né? Mas ao serem racializados, viraram população, né, negra, que foi destituída de sua cultura, né, de sua ancestralidade. Isso é uma luta hoje muito forte. Então, a gente localiza aí historicamente, né, a construção da racialização e seus mecanismos. Mas as próprias materialistas vão dizer que a existência de homens e mulheres como grupos sociais também é uma produção social e histórica. Nós fomos produzidas como mulheres, nós não somos uma categoria biológica. E isso é muito, 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 muito importante. As mulheres, elas negam qualquer lugar à biologia, na explicação da existência desse grupo social que somos nós mulheres, como do grupo social homens. Elas vão se preocupar nos mecanismos que vão produzir o que a Guillemot chama de sexuação, quer dizer, a construção do sexo. Mas não do sexo social enquanto identidade, mas da própria existência de dois grupos sociais. Então, em que momento nós fomos construídas como mulheres? Por que mecanismos? E elas vão defender que a divisão sexual do trabalho é uma forma de construir a existência das mulheres. O controle da reprodução é uma forma de construir a existência das mulheres. Esse controle da reprodução, que não é biológico, ele é inteiramente social, né, que ele muda com o passar do tempo, ele varia em determinados contextos, mas ele se mantém sobre esse grupo. E vão defender também que, inclusive, né, e isso especialmente a Mathieu, que é antropóloga, ela vai mostrar que em alguns povos, algumas culturas, não há, inclusive, correspondência entre o sexo que é anatomicamente visto, né, o corpo que tem a vagina não corresponde ao gênero masculino em alguns povos, como é o caso dos Inuit, né, que a gente chama de esquimó, mas esquimó é a palavra do dominante. É Inuit o povo, mas lá não tem essa correspondência. E esse texto é muito interessante porque vai mostrar isso e vai defender esse princípio fundamental de que a própria existência das mulheres, como um grupo social dominado, oprimido e explorado, ela tem suas raízes históricas e mecanismos de sustentação. A divisão sexual do trabalho é um deles, né, porque mantém a existência das mulheres como grupo, quer dizer, você é mulher, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal, 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 né. A questão da própria violência, que nos ensina a nos manter mulher, né, dominada, oprimida, explorada, o controle do corpo, né, todo um processo de dominação que vai mantendo a existência dessa separação entre grupos sexuados, homens e mulheres. E isso é particularmente importante, quer dizer, é vital para a gente compreender a experiência trans, né, que justamente questiona o que a gente diz que é a binaridade, né, que é essa separação, esses mecanismos que vão mantendo essa fronteira, né, entre corpos vistos como masculinos e femininos, né, que vão construindo o que é socialmente considerado uma existência social como mulheres, né. Então, é muito importante e que vão, inclusive, questionar a fundo a própria ideia de binaridade. Então, também esses elementos são muito fortemente trazidos aí. Não são muito explorados na obra da Danielle Kergoat, que a Danielle se atém muito à dimensão do trabalho, né? Mas de outras autoras que estão vinculadas a essa perspectiva materialista da imbricação das relações sociais.
Então, isso é bem relevante também, porque a gente está querendo pensar também conceitos que nos ajudem a compreender o conjunto das experiências de opressão, exploração e dominação na pluralidade das mulheres que nós somos, né? Vou dar só um exemplo de como essa reificação, essa sexuação, essa existência das mulheres como grupo social, vai se mantendo, né? No Peru, e é uma coisa muito... Não preciso nem falar da ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero vai defender exatamente isso, né? Existem mulheres que fazem isso, existem homens que fazem isso. E vão justificar isso, inclusive, do ponto de vista da biologia, né? Esse discurso da natureza da biologia é sempre usado. Mas no Peru, agora quando começou a pandemia e se estabeleceu as regras para a saída de casa, né? Na quarentena, no lockdown, o governo estabeleceu que num dia saía mulher, no outro dia saía homem. Não faz nenhum sentido, se não manter a existência desses dois grupos sociais. E aí o que aconteceu? As mulheres trans e os homens trans sofreram violência policial cotidiana, porque não se enquadravam em nenhum dos dois. Quer dizer, a produção desses grupos sociais, ela é constante, é o Estado que faz isso, né? Como nesse caso. Então, a gente precisa, e aí a consequência política de pensar em termos de relações sociais é essa, que a gente precisa entender e desvendar e enfrentar os mecanismos que produzem a existência dos grupos sociais. E isso, por exemplo, passa por confrontar políticas públicas, confrontar medidas como essa, né, confrontar todos os mecanismos que vão reproduzindo a binaridade, o fundamentalismo religioso, quer dizer, o que é muito importante ao pensar em termos de relações sociais é que ela nos leva a nunca perder de vista os grupos sociais que exploram, dominam e oprimem. Né? A gente nunca perde de vista porque a gente está pensando o tempo todo o antagonismo entre grupos sociais. Então, a gente não perde de vista a violência dos homens, a gente não perde de vista a violência da classe burguesa, a gente não perde de vista a violência da população branca. Quer dizer, a gente está pensando o antagonismo entre esses grupos sociais, né? E pensando também lutas estruturais, coletivas, para a superação dessas relações. Então, isso é outra dimensão importante. É muito importante, evidentemente, na nossa luta cotidiana, a gente se enfrentar com as práticas entre nós, né, que somos categorias oprimidas, né, que reproduzem essas próprias relações. Mas, quando a gente raciocina em termos de relações sociais, a gente pode perceber que a nossa luta vai além. A gente precisa enfrentar os mecanismos estruturais que produzem a própria existência desses grupos. O tempo todo nós somos construídas como mulheres, como mulheres, como mulheres, da mesma maneira que a população negra é racializada o tempo inteiro, né? Pela violência, pelo massacre, por uma série de outros mecanismos. E por fim, eu não sei nem quanto tempo eu já falei, eu disse que ia falar só 40 minutos, mas como sempre acho que eu já estou passando dos 40. Não, Verônica. Uma consequência importante, tem tempo, né? Tem tempo, tá ótimo. Pegando aqui as minhas notas, é que justamente essa perspectiva das relações sociais, ela vai exigir justamente a construção de lutas coletivas e de lutas coletivas articuladas, né? Quer dizer, se a gente pensa a articulação dessas relações na produção das desigualdades e da opressão, e se a gente pensa em emancipação, a gente tem que pensar em lutas coletivas articuladas. E esse é um campo de dificuldades permanente, né? Ainda hoje persiste a ideia de que existe um sujeito único, uma frente única da transformação que vai liderar e aos quais os outros e as outras devem se somar, né? E a gente tem muita dificuldade com o reconhecimento dessas diferentes relações sociais, das situações que elas produzem, da necessária articulação entre essas lutas para a gente construir processos emancipatórios, né? A gente ainda tem uma perspectiva, a gente fala muito em unidade, mas a unidade muitas vezes é toda seguindo um, né? Tem sempre um aí ao qual a gente tem que se render ou se submeter, e pensar em termos de imbricação das relações sociais, em termos de consubstancialidade, nos exige necessariamente a gente articular lutas que enfrentam os mecanismos estruturais que sustentam essas relações. É pensar o tempo todo em antagonismo, é pensar em movimento vivo, e é pensar nos processos históricos, né? A dimensão da historicidade é muito importante, os processos históricos que vão explicando essa imbricação. É pensar que a gente não pode compreender nenhum fenômeno social
sem considerar essa imbricação, né? Por mais que a gente esteja estudando uma situação, a gente tem que compreender a partir daqui. É pensar para além das categorias, né, ou das identidades, é pensar as relações que produzem a própria existência dessas categorias, e é pensar a articulação de processos emancipatórios, né. Essa perspectiva, porque o tema também é a produção brasileira, embora ela tenha uma origem francófona, ela tem muita influência, né, na produção brasileira, acho que especialmente nos estudos sobre trabalho, divisão sexual do trabalho, mas nesse momento eu acho que ganha mais visibilidade, né, a partir desses trabalhos de tradução também das autoras materialistas para pensar outras dimensões, outros campos de pesquisa, né. Eu queria destacar também que, não a partir do conceito de consubstancialidade, mas dentro de uma mesma perspectiva teórica e dentro dessas mesmas premissas da gente pensar a imbricação das relações sociais e estruturais, né, se escrevem obras e contribuições absolutamente fundamentais, né, e aqui eu queria ressaltar e destacar a da Eliette Safioti, né, com seu conceito de nó. O nó da Safioti é uma outra figura muito mais feliz, talvez, para a gente pensar a imbricação das relações sociais, né? A imbricação do racismo, a imbricação do patriarcado e do capitalismo no nosso processo histórico. E a Safioti, ela vai pensar isso desde o final dos anos 60, sempre pensando a particularidade brasileira. Ela não é reconhecida, mas ela é uma das primeiras autoras pós-coloniais, porque ela está pensando sempre a realidade brasileira, a nossa condição como colônia, né, a nossa condição periférica, né, evidentemente que puxando mais para esse campo, mas a Safioti buscou nessa construção do nó, eu acho que é uma outra tradução para o conceito de imbricação ou de consubstancialidade, embora ela possa, né, ela diz, uma parte do nó pode estar mais atada do que outra, a gente não pode compreender a realidade social se não for a partir dessa perspectiva do nó. Outras autoras vão falar de imbricação, né? A Mirla, por exemplo, Mirla Cisne utiliza a imbricação para falar da imbricação das relações sociais de sexo, raça e classe, né? A Julie Fouquet, na França, né? Mas acho que para o serviço social brasileiro trazer um exemplo assim bastante concreto, né? E atual, tem toda a elaboração aí da Mirla que é super importante sobre a imbricação, né? Mas o conceito de imbricação, né? Como a própria Mirla recupera, né? Na elaboração dela, ele tem a origem nos Estados Unidos num coletivo de mulheres negras racializadas, né, proletarizadas e lésbicas, que é o coletivo do Rio Combarri. A gente não tem essas elaborações ainda traduzidas e difundidas aqui, mas são essas mulheres que começam a pensar a imbricação, né, justamente dessas relações, para pensar a condição, para inclusive fazer um questionamento sobre como, de um lado, o Partido Comunista não via a condição das mulheres e da raça, e de outro também como o movimento negro não via a condição das mulheres, né? Então, é uma elaboração muito importante sobre a imbricação nesse sentido. Mais contemporaneamente, a gente tem também, na América Latina, a ideia de entroncamento patriarcal, colonial, capitalista, que é trazida pelas feministas comunitárias da Bolívia, né? Adriana Guzmán é uma das autoras bem importantes sobre essa perspectiva, que é muito interessante também para a gente dialogar e compreender nossa experiência colonial, né, racista e patriarcal e capitalista, né, e especialmente eu acho que para os estudos de violência são uma contribuição bem relevante. No Brasil, acho que a perspectiva da consubstancialidade influencia muito, né, o movimento feminista, alguns coletivos, né, a produção sobre divisão sexual do trabalho, como eu trouxe aqui, e acho que um grande desafio é recuperar essa contribuição para além dos estudos sobre trabalho, né, ao qual esse campo se mantém ainda muito fortemente vinculado, mas a gente pensar que e acho que aí fica uma crítica à própria Kierkegaard, que ainda se atém muito à centralidade do trabalho. Não é a crítica porque ela se atém à centralidade do trabalho, é porque não pensa outras dimensões, né? A centralidade do trabalho é fundamental. Mas acho que tem outros campos também da experiência e da construção de lutas pelas mulheres, como o campo mesmo da luta pelo fim da violência, né? O campo mesmo da constituição de movimentos feministas que tem um conjunto de lutas, né?
acho que para além da experiência das mulheres sindicalistas, que é o que ela pensa mais, né? Mas acho que tem uma influência grande no Brasil sobre as lutas feministas, essa perspectiva, sobre coletivos feministas, né? Estou me referindo aqui ao SOS Corpo, tem a SOF também que produz muito nesse sentido, em São Paulo, sobre núcleos que estudam divisão sexual do trabalho, e acho que é muito importante a gente ter momentos como esse para a gente pensar também com pesquisadoras e pesquisadores que estão se dedicando a outros projetos de pesquisa, né, de outras áreas, de outras questões, como é fundamental pensar tanto violência como sexualidade, né, a partir dessa perspectiva da imbricação das relações sociais ou da consubstancialidade. Eu vou ficando por aqui. Acho que eu trouxe alguns elementos para a gente começar a discutir, e no diálogo eu vou aí complementando o que tiver faltado. Ok, Verônica, a gente vai, assim, reforçar o nosso agradecimento, porque no seu tempo você colocou tantas questões que a gente ajuda, né, a gente perceber que essa é uma questão que a gente vai tentar resolver no plano das epistemologias, né, porque algumas questões estão aqui colocadas já no chat para você, eu vou ler, né, mas eu queria fazer, assim, um comentário logo no início, quando a gente solicitou, não é, essa temática hoje, a gente realmente esperou que você fechasse em cima da questão da consubstancialidade. Mas, curiosamente, aqui no chat, começam a aparecer perguntas no sentido de provocar comparações entre a consubstancialidade e a interseccionalidade. É uma grande questão que está em aberto, são conceitos em disputa, ninguém duvida, mas é preciso que a gente realmente insista nessa hermenêutica, muito mais no sentido, a gente conversava isso no nosso grupo, na reunião anterior, que o que é mais importante é a gente, né, trazer para os nossos objetos de estudo significados que sejam consubstanciosos para dar conta daquela realidade naquele momento, né, focando em cima do que de fato nós estamos querendo conhecer. Porque tudo que a gente não quer é polarizar, é fazer uma espécie de maniqueísmo, no sentido de dizer qual é o caminho certo, qual é a melhor explicação, né? E o que a gente percebe, Verônica, é que, na sua fala, né, depois a gente vai continuar com essa discussão, quando vier a pessoa que vai expor sobre a interseccionalidade, é que essas perspectivas, elas agregam muitas convergências, mas elas agregam também algumas divergências, certo? Ambas as explicações, elas são fecundas, não é? Elas têm uma razão de ser, elas são historicamente situadas, e o que a gente pode, na verdade, é tentar ficar tentando entender qual é o caminho que cada uma segue e qual é o que o nosso objeto de pesquisa, de curiosidade, está pedindo ali para ser melhor compreendido, certo? Agora, retomando, né, a gente, para compreender, eu volto já para o chat para colocar as perguntas, é que a gente sabe que a perspectiva da consubstancialidade, ela toma como paradoxo ilustrativo, porque a gente precisa saber exatamente, algumas questões são bem concretas e a gente precisa saber. Ela toma como paradoxo ilustrativo os direitos das mulheres no mercado de trabalho, onde se intensifica a divisão sexual do trabalho, né? É como se, assim, a gênese desse pensamento, ele nasce fortemente, né, nesse sentido. Tem uma inspiração inegável, né, do materialismo histórico, e depois agrega muito fortemente, depois de embates, de que essa tendência ela agregava somente a dimensão de classe,
ela agrega depois, né, com a continuidade, fortemente, os outros marcadores de opressão, né? Então, agrega a dimensão de raça e de sexo. Mas isso dá uma grande briga, né, assim, que eu digo briga de ideias, que é muito legal. Quando, na base conceitual da interseccionalidade, a gente poderia dizer assim, bem rapidinho, né, só para poder animar o debate, que o que está posto, o que se coloca, né, na base conceitual da interseccionalidade seria aquela questão da instrumentalidade conceitual mesmo, de raça, classe, nação e gênero, fortemente, já nasce assim, né? Mas também em toda uma dimensão que a gente poderia se dizer assim, de uma sensibilidade interpretativa dos efeitos identitários, é certo. Agora, também direciona uma atenção, que a gente poderia ser uma atenção mais global, para a matriz colonial moderna, né, tentando entender essa questão da colonialidade, do poder, e sempre dizendo, né, evitando desvios analíticos focados em apenas um eixo da opressão. Esse é bem o discurso da interseccionalidade. E nisso a gente vê claramente o embate com a consubstancialidade, no sentido de dizer, ó, a consubstancialidade só quer saber de classe. Nós queremos saber de classe, raça, né, gênero, etc, etc. Fica paira um pouco essa questão que você, né, na sua fala, diz, não é assim, né? Não é bem assim. Por conta disso, né, logo no início da sua fala, começaram a aparecer algumas perguntas, por isso que eu fiz essa preleção inicial, que é uma pergunta da professora Sandra Gadelha, que a gente tem assim, o maior prazer de estar aqui conosco no nosso grupo de estudo, né? A Sandrinha diz o seguinte: quais os pontos de convergência e divergência entre os conceitos de consubstancialidade e interseccionalidade? De antemão, eu já vou aqui fazer um anteparo, no sentido de dizer, é uma discussão para outra conferência, para outro momento, né? Porque é início, essa pergunta ela é super importante, ela aguça a curiosidade de todos, e é uma pergunta enorme que a gente sabe que você não vai poder esgotar nesse momento, mas vai falar um pouquinho sobre ela. Existem, na minha concepção, muitos pontos de convergência, né? E também muitos pontos de divergência. Até os alunos, às vezes, perguntam, professora, quem adota a perspectiva da interseccionalidade não bebe no materialismo histórico, né? Ou não é marxista, é pós-moderno, e aí começa toda aquela história, assim, né, da interseccionalidade só está no terreno das perspectivas mais pós-modernas, culturalistas, etc, etc. Bom, essa foi a pergunta da Sandrinha. Em seguida, né, eu vou dizer todas, porque aí você vai anotando e depois a gente pode voltar, porque, na verdade, são 3, né, eu acho aqui. Tereza pediu para repetir o nome dos livros, e eu vou dar uma sugestão, que ela citou vários, que a Verônica nos mande para a lista das indicações, das referências que ela fez na fala dela, num determinado momento. E também se ela poderia disponibilizar, não é, o texto dessa fala para a biblioteca do nosso grupo de estudo, né, depois. Bom, em seguida a Tereza entra, a professora Tereza Cristina, diz o seguinte, complementando a pergunta da Sandra, né, com relação aos pontos de convergência e divergência entre consubstancialidade e interseccionalidade, como a questão da determinação de classe se apresenta na consubstancialidade, né, a determinação de classe. Aí a Tereza vai em frente e diz, não haveria uma hierarquização entre as opressões, né, que é, na verdade, essa é, entre aspas, a acusação que
se tenta fazer a consubstancialidade, que ela coloca no topo da hierarquia, hein, dessa história da hierarquia, a condição de classe. Então, ela diz, não haveria uma hierarquização entre as opressões, considerando o próprio conceito de determinação oriundo do campo marxista, né? É outra questão enorme. A Kalina, né, Kalina Gondim, pede para falar mais sobre relações interpessoais versus relações sociais. De fato, uma categoria central no pensamento de Kierkegaard, né, a questão das relações sociais, muito interessante, né, e ela faz, de fato, e você colocou, essa questão da relação entre relações interpessoais e relações sociais. Volta a Tereza, né, completando um pouco o pensamento dela, aí diz, pensando nas alianças teóricas, políticas e éticas entre o feminismo, os feminismos, que lutam contra as opressões plurais, até que ponto é possível construir pontes e diálogos entre a consubstancialidade e a interseccionalidade, dada a sua origem no coração do feminismo negro, né? Porque, de fato, se diz que, e a Cautirene reforça, desculpem, é que não resta dúvida que é do feminismo negro o coração da interseccionalidade. Bom, então a Tereza completa dizendo, Mary Garcia Castro também fala de alquimia entre as categorias, não é? Outra forma de pensar essa coisa que muitas vezes a gente fala na hierarquia, né, das opressões, etc. E aí vem, verdade, Verônica, excelente exposição, muito obrigada, valeu, tal, a Tereza, né? Aí vem outra pergunta. Essa pergunta aqui é do Gabi, eu acho. Professora, eu tenho uma dúvida. Como a classe só existiu, foi criada no capitalismo? Como a classe foi criada no capitalismo? Como a classe só existiu, foi criada no capitalismo? Bom, então tem aí um mundo de questões para animar a nossa conversa, né? E não, Gabriel Vicente Pontes colocou aqui, mas não é minha, é de alguém que não se identificou no chat. Ah, tá, Gabi, pensei que era dele. Então, é porque a pessoa não se identificou, certo? Então, aí, Verônica, veja aí o que é que você pode ajudar nessas questões que são enormes. Enormes, é. Bom, acho que são questões enormes. O debate, como Socorro disse, de interseccionalidade vai ter um momento, né? Mas, de fato, é impossível, né? Eu acho que não se remeter ao debate de interseccionalidade, ao conceito de interseccionalidade, quando a gente pensa com substancialidade. Também. Eu não vou adiantar as questões de debate que vem, porque vai ter o debate que vem também por questões mesmo de condições mesmo, né? Porque o meu campo de elaboração está mais no campo da consubstancialidade, da imbricação, e eu mesma quero participar muito na semana que vem para dialogar sobre as elaborações da interseccionalidade. Então, o que eu vou trazer aqui são alguns elementos parciais, né? Limitados, e queria que vocês considerassem dessa maneira, tá bom? Mas eu acho que convergências e divergências, a partir daí acho que já se responde a algumas questões, né? Eu acho que a principal convergência, como eu procurei dizer no início, é o esforço por compreender as múltiplas desigualdades, as múltiplas experiências, né, de opressão, dominação e exploração, a partir de uma perspectiva que considera que não é possível separar sexo, raça e classe, não é possível compreender que há uma única determinação para todas as situações e não é possível invisibilizar condições de experiências de opressão e exploração que seguem invisibilizadas se a gente só considera uma determinação. E, no caso, essa determinação que prevaleceu historicamente, né, é a determinação de classe, né? Então, eu acho que a primeira convergência é essa, é esse esforço
teórico, né, por articular as múltiplas determinações das desigualdades e por compreender as determinações dessas experiências plurais e desiguais, né. Então, é a situação das mulheres, é a situação da população negra, né, mas é a desigualdade no interior dos próprios grupos, acho que pensar a desigualdade no interior dos próprios grupos dominados e oprimidos. A consubstancialidade, como eu procurei dizer no início, vai pensar a opressão das mulheres no interior da própria classe, quer dizer, no interior de um próprio grupo oprimido você tem desigualdades. Então, acho que esse também é um esforço. Como é da perspectiva da interseccionalidade, eu acho que a grande convergência é essa, esse esforço por pensar que dentro de uma condição de opressão existem especificidades, mas pensar também que existe uma produção imbricada dessas desigualdades. Eu acho que essa é a grande convergência e, ao mesmo tempo, tem uma convergência do ponto de vista do sentido político, que é pensar lutas por transformação que são diversas, né, mas que devem ser articuladas, né. Eu acho que esse é uma perspectiva. Acho que os pontos a principal convergência me parece que é essa, né, esse esforço por compreender essas desigualdades, né, se negando a uma perspectiva que remete a uma explicação única. Eu queria também dizer que entre convergências e divergências, o que é importante a gente precisar é que me parece que consubstancialidade e interseccionalidade recobrem campos também diferenciados da realidade social, né? Eu acho que na interseccionalidade a gente está pensando ali desde a Crenshaw, né, mas outras autoras do feminismo negro, né, como é que se dá o cruzamento, né, das opressões em situações, né, em categorias sociais. Eu acho que no plano da experiência concreta, como é que se cruzam as desigualdades, produzidas situações, né? Então, como num determinado grupo, a situação de um determinado grupo é cruzada por diferentes marcadores de desigualdades, né? E esse cruzamento produz uma situação de opressão agravada, né? Ou particular. Eu acho que a interseccionalidade nos dá muitos elementos, como a Socorro disse, ela é muito instrumental nesse sentido de recobrir, de nos permitir olhar para as experiências, né, para as situações, né, para as identidades, né, e para as categorias a partir desse intercruzamento. Então, eu acho que recobre muito esse plano. A consubstancialidade, eu acho que está mais no nível das relações sociais. Então, enquanto a interseccionalidade está vendo como se cruzam os marcadores, a consubstancialidade permite ver como se produzem esses marcadores, né? Como se produzem esses marcadores historicamente. Então, como se produz historicamente, socialmente, o sexo, como se produz historicamente, né, a própria raça, né? Eu acho que a consubstancialidade, ou esse campo materialista ao qual ela se vincula, nos dá muitos elementos para produzir, para compreender essa própria produção social, histórica, permanente, seu movimento vivo, né? E na interseccionalidade a gente pode pensar a realidade, esse momento, esse entrecruzamento nas situações. E nesse sentido eu acho que tem muita potencialização, né? Porque justamente o que distingue e o que demarca a consubstancialidade é o conceito de relações sociais. Então, é a consubstancialidade das relações sociais, não é a consubstancialidade das categorias ou das situações, é das relações. Então, isso permite ver o processo histórico, né? A estruturação, a construção, tem uma dimensão ontológica também, né? Na medida em que a gente, a partir dessa perspectiva materialista, a gente vai buscar os elementos que estão na origem da própria existência dos grupos sociais. Eu acho que essa dimensão da historicidade é muito marcante. Um outro elemento que eu acho que tem, aí é um debate grande, que a gente não vai esgotar aqui, mas pela própria origem do conceito, né, e Socorro reforçou isso, na consubstancialidade, né, o início dessa elaboração é esse debate entre sexo e classe, né? Entre relações sociais de sexo e de classe. A raça se coloca depois, a questão racial se coloca depois. Na interseccionalidade se parte da questão racial. Então, a questão racial e a questão de sexo, de gênero, tem muita força, né? E eu acho que uma das questões que é levantada para a interseccionalidade é justamente
que a classe não ganha tanta relevância, né? Então, isso é uma questão. E para a consubstancialidade, a questão que foi trazida, eu acho que pela Sandra, de que há uma certa determinação da classe. Eu acho que não há uma determinação da classe. Eu acho que na origem se partiu da classe e das relações sociais de sexo. E a questão racial é, digamos, mais subsumida. E na interseccionalidade se parte da questão racial, né, pelo contexto histórico e porque é do feminismo negro essa construção, não há dúvida, né? Então, é sexo e raça. Então, uma certa crítica de que a questão de classe não ganha tanta relevância na interseccionalidade, como para a consubstancialidade, essa crítica de que a questão racial ainda é tratada de maneira, de certa maneira, periférica, digamos assim, né? Mas eu não acho que na consubstancialidade haja uma determinação da classe, porque se parte, né, para a elaboração da consubstancialidade de uma crítica à determinação de classe. Agora há uma centralidade para o trabalho, né? E isso dá muito potencial para o debate de consubstancialidade, porque o debate de trabalho também não é tão forte, me parece, nos estudos de interseccionalidade, mas eu posso estar sendo equivocada. Então, dá muita força à consubstancialidade, mas, ao mesmo tempo, limita, porque limita a gente pensar não só as experiências de desigualdade que se dão em outros campos, né, no campo da sexualidade, a própria questão da violência, do controle do corpo. Eu acho que isso é um desafio para quem pesquisa em termos da consubstancialidade, né? E, ao mesmo tempo, para pensar lutas e constituição de processos de emancipação para além do espaço de trabalho, né? Porque a Daniela Kerguá pensou muito a experiência das operárias, das sindicalistas. Mas o que explica, né, a construção a partir da consubstancialidade da revolta, do movimento de mulheres, a partir da experiência, né, da discriminação e da violência racial, ou mesmo da sexualidade, né? Isso é uma lacuna nessa perspectiva, né? Então, eu acho que tem, em cada uma, lacunas importantes, e acho que, nesse sentido, quando a gente dialoga, quem adota a interseccionalidade com a substancialidade, se tem muito a ganhar nesse plano da análise das relações sociais, né, sobre a dimensão do trabalho e sobre a dimensão da classe, né? E acho que também o diálogo com o que é trazido pelo campo de estudos da interseccionalidade traz esses elementos também para a gente pensar as experiências concretas, né, a dimensão racial muito fortemente. Eu diria, assim, como elementos fundamentais esses, né, e diria que o que é muito importante da gente compreender, para a gente não entrar num confronto maniqueísta, que os dois conceitos, de alguma maneira, recobrem níveis diferentes da realidade social. Isso é que eu acho que é a chave. Pensar em relações sociais está no nível, pensar em termos da situação concreta está no outro nível. Isso não é hierárquico, isso é apenas campos da realidade social em que a gente organiza nosso pensamento, né, para pensar a realidade, sem hierarquização. Eu acho que essa diferenciação é fundamental, né, no debate. E acho que tem as matrizes, acho que qualquer conceito que a gente for confrontar, a gente vai ter que ver as matrizes a que eles se vinculam, porque dentro da própria interseccionalidade a gente pode ter matrizes diferenciadas, como a gente tem no debate materialista. Então, eu posso estar dizendo aqui que a consubstancialidade em Daniela Kerguá centraliza o trabalho, mas no campo feminista materialista, que coloca como centro as relações sociais, tem muitas autoras que vão trazer outras dimensões. A Wittig vai trazer a sexualidade, né? As latino-americanas vão trazer muito fortemente a colonialidade, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar que não é o conceito em si que diferencia, mas também as perspectivas teóricas que estão informando a utilização desse conceito. Eu acho que isso é absolutamente vital, e que eles vão ganhando também, né? Vão ganhando suas traduções, mas vão ganhando também sua vivacidade nos contextos concretos. Eu estou me remetendo aqui ao debate original da Daniela Kerguá, mas tem toda uma elaboração, né, latino-americana sobre imbricação, que a gente também precisa conhecer, a partir da perspectiva das relações sociais, mas que dá contornos, né? Por isso que eu trouxe as feministas comunitárias, porque elas estão pensando muito fortemente a partir da realidade da colonização, né? Mas não só elas. Então, eu acho que a gente tem que os conceitos também vão ganhando vida dessa utilização. É por isso que eu trouxe a Safiotti, que não usa consubstancialidade, mas está pensando no plano das relações sociais. E a Tereza lembrou aqui da Mary Garcia Castro, que é outra autora que se vincula a esse campo, né, materialista,
e é uma pessoa de referência, né, uma grande companheira, e que ela pensa alquimia, e ela está pensando no plano das relações sociais também, né. Então, eu traria esses principais elementos de diferenciação, né. E para falar dessa diferenciação dos planos, relações sociais, né, vida cotidiana, foi que eu evoquei essa diferenciação entre relações interpessoais e relações sociais. As relações interindividuais são as relações que a gente estabelece no dia a dia, né? Nossas relações dentro de casa com as pessoas, onde a gente vive o racismo, vive o machismo, né? Vive o preconceito, a discriminação de classe, a exploração. Esse é um plano das relações. Quando eu falo de relações sociais, eu estou falando das relações entre grupos sociais. Elas não estão visíveis, né, no nosso dia a dia. Elas aparecem como vivência concreta, mas elas são um outro plano mais abstrato, né? Relações entre grupos sociais são relações estruturais, são relações coletivas de dominação, opressão e exploração. Então, entre o grupo social homens e o grupo social mulheres. A gente tem um mundo que é organizado dando mais poder aos homens do que às mulheres e poder aos homens sobre as mulheres. Então, mesmo quando a gente não está numa relação interindividual com o homem, em qualquer nível, a gente sofre as consequências das relações sociais de sexo, que são essas relações sociais entre grupos, né? Mesmo que os homens mudem e que nós mulheres estejamos mudando muito, né, graças à nossa luta, ainda se mantém uma relação social desigual entre homens e mulheres. Nós mudamos nas nossas relações, nós mudamos na nossa forma de ser, né? Individualmente, né, e cotidianamente nossa vida muda, mas essa mudança não é suficiente para alterar a relação social estrutural, porque não mexeu a divisão sexual do trabalho, não eliminou a violência, o controle do corpo, todos esses mecanismos que sustentam a existência dessa relação social. A relação social determina a condição de todas nós, não apenas de uma, e, portanto, para transformar uma relação social, a gente precisa construir luta coletiva organizada. E quando eu estava falando da questão da classe no capitalismo, é que essa relação social entre classes, classe trabalhadora e classe burguesa, baseada na exploração da mais-valia, ela é própria do sistema capitalista. Antes existiam relações de servidão, mas as relações de exploração, dominação e opressão física, baseadas, né, na exploração do trabalho, elas são uma relação capitalista, né, o que configura as relações sociais de classe nesse sistema capitalista. Não só essa exploração do trabalho, né? Na verdade, o capitalismo explora as classes, mas explora tudo. A natureza, né, devasta, é um sistema que é devastador de tudo, né? Mas era nesse sentido que eu estava falando, e deixa eu ver o que mais, a questão da Tereza, né? Como construir pontes de diálogos. Eu acho que pontes de diálogos teóricos e éticos e políticos, né? Ui, teve um ruído aqui. Bom, eu acho que diálogos teóricos a gente tem que ir construindo em processos como esse, né? Eu acho que é próprio do movimento da construção da teoria social feminista essa capacidade de se interpelar, né? Porque ela está muito vinculada também à construção do movimento. Então, sempre foi assim, quer dizer, houve sempre a interpelação de um feminismo ocidental, eurocêntrico, hegemônico, a partir das mulheres do terceiro mundo, né, do chamado terceiro mundo, né, estou usando o termo da época, né, como houve muito fortemente sempre o questionamento das mulheres lésbicas, há também um feminismo heteronormativo, forte questionamento das mulheres negras e a construção do feminismo negro, né, como essa forte vertente de elaboração e de luta política, né, que hoje ganha muita relevância, e isso é muito importante da gente saudar. Então, eu acho que essa interpelação permanente, eu acho que ela é possível porque é a teoria social feminista, que nasce questionando a classe, nasce questionando o marxismo, né? Nasce questionando qualquer teoria social que invisibilize a nossa própria experiência. Isso permite, né, que seja parte da nossa própria construção epistemológica essa interpelação permanente entre nós. E eu acho que essa configuração que é constitutiva nos permite fazer desses conflitos algo de construção,
tomar atenção como processo e construir pontes através dessa construção conflitiva, tensionada, mas necessária para fazer avançar. Eu acho que é aí que também está a nossa riqueza teórica e epistemológica, né? Eu acho que isso é próprio da configuração da epistemologia feminista e da construção da teoria social feminista. Eu acho que a gente precisa construir pontes teóricas, criando momentos como esse, criando processos de pesquisa, mantendo e cultivando esses processos de interlocução, porque, afinal, o nosso interesse, me parece, é desvendar os sistemas de dominação e devastar o poder de quem nos oprime, né? E isso passa por interpelações entre nós, mas passa necessariamente pela construção de pontes entre nós, porque não somos nós, né, nas desigualdades entre nós, que produzimos essa dominação que nos afeta a todas, embora reproduzamos, no nível das nossas práticas, essas mesmas desigualdades. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista os grupos sociais que nos dominam, construir, né, teorias, pesquisas capazes de desvendar esses mecanismos que sustentam essa opressão, essa dominação e essa exploração sobre nós, e, do ponto de vista político, construir alianças nas lutas que são estruturais e fundamentais. Todas as lutas, né? Todas as lutas. Então, eu acho que isso se traduz, pelo menos no campo do movimento feminista onde eu estou vinculada, na necessária construção de um feminismo antissistêmico, que seja antipatriarcal, anticapitalista e antirracista, né? Eu acho que assumir um compromisso antirracista, não apenas como declaração retórica, mas como construção de luta. Construção de lutas, abraçar lutas, né? Que são lutas que devem ser de todas. Isso passa, por exemplo, nesse momento, para dar um exemplo muito concreto para o movimento feminista brasileiro, abraçar a luta contra o genocídio da juventude negra, porque isso é parte da luta que as mulheres negras trazem por justiça reprodutiva, é o direito de terem seus filhos vivos, né, e não assassinados pelo Estado. Eu acho que é nas lutas concretas que a gente vai construindo esse processo de pontes éticas e políticas, né, e todas as nossas lutas construídas, acolhidas, né, integradas, elas devem estar baseadas nesse compromisso. Eu acho que a construção de aliança, radicalização das nossas lutas para que tenham essa dimensão consubstancial. Eu, por exemplo, sou muito envolvida na luta por Previdência Universal, né, na MB, que é o movimento onde eu participo. E sempre foi uma defesa nossa que a nossa luta por Previdência, ela não podia ser uma luta somente para manter a aposentadoria, ou para manter direitos existentes. A gente tinha que fazer uma luta, e tem que manter uma luta por previdência universal, inclusive por sistemas não contributivos, porque num país em que metade da população está na informalidade, 90%, 70% dessa população na informalidade é feminina, é de mulheres, e 90% é negra, só uma luta por previdência universal pode ser realmente antirracista, antipatriarcal e anticapitalista, né? Então, a gente tem que se traduzir essa dimensão, as 3 dimensões tem que se traduzir nas lutas concretas. Então, não é uma luta específica, pode ser uma luta específica, mas todas as nossas lutas têm que ser atravessadas, né? A gente hoje está muito desafiada, né, nas lutas pelo fim da violência, né? A gente está muito desafiada na luta pela legalização do aborto, a considerar as experiências das mulheres negras, né, das mulheres trans, que desafiam a constituição dessas lutas para que elas possam, né, ser radicalizadas considerando a experiência de todas. E eu acho que esse é o desafio que está dado, eu acho que isso é o que nos enriquece, e eu acho que é nisso que a gente deve acreditar, apostar e construir. Eu acho que interpelar-nos entre nós é muito importante, mas a gente não pode perder de vista que a construção de pontes e de alianças para enfrentar quem produz essa dominação cotidianamente, essa necropolítica, é fundamental. Eu acho que um desafio também é esse, a gente não perder de vista essa perspectiva emancipatória. Ok, então, ainda tem aqui uma pergunta, Verônica, relacionada... Faltou uma. Aqui, vamos ver, Keila... Verônica, como você percebe a presença de algumas práticas culturais enraizadas no sertão
no aprofundamento do patriarcado? Será o coronelismo algo que distingue as relações de sexo nos territórios? Então, aqui pede para fazer assim, uma reflexão com relação a essa questão da resistência, né, do patriarcado nas zonas rurais. Acho que é isso. Oi, Socorro, que deu uma cortadinha aqui na minha internet. Essa sobre o patriarcado no sertão, né? É. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu acho que a gente tem sempre que pensar os contextos, né, particulares, né? Sem perder de vista que o patriarcado, ele está em todo lugar, né? Em todo lugar, está no sertão, mas está na cidade, né? Mas acho que em alguns contextos a dominação dos homens, ela sobre as mulheres e o poder dos homens sobre as mulheres, ele se agrava ou toma, não sei se agrava, né? Mas toma algumas feições particulares em função da construção daquele próprio território, né? Então, realmente, no sertão a gente tem uma vinculação entre poder dos homens e poder de classe, poder sobre o território muito forte, que vem dessa dominação, né, coronelista, né, do coronelismo. Então, eu acho que não tem como a gente negar isso, mas a gente também, eu acho que a gente tem que compreender como é que esses poderes, né, dos homens, eles vão se reforçando mutuamente, compreender que isso não se trata de uma questão cultural, né, porque muitas vezes a leitura é porque no sertão é mais atrasado. Não é. É porque no sertão você tem a configuração de poderes, né? Poderes de classe, poderes sobre o território, poder político e poder dos homens, que vem da própria constituição histórica desse contexto. E certamente eu partilho aqui com essa visão, né, da Keila de que a história de coronelismo, né, constrói um poder dos homens em determinados territórios muito forte sobre as mulheres, que se sustenta, que se mantém, que se agrava, e se agrava inclusive porque muitas vezes ficam impunes, né? Dado também que esse poder muitas vezes é usado para livrar os homens ou para naturalizar situações de violência. Então, eu concordo com essa leitura. Ao mesmo tempo, acho que essa leitura do que se passa no sertão, de como o poder dos homens, né, o patriarcado, né, o poder dos homens sobre nós mulheres, ele se agrava em determinados contextos, é muito importante para a gente pensar a configuração dos territórios urbanos hoje. Mas não só urbanos, né, também de pequenas cidades do interior, com o que é a presença de grupos armados. E dos homens armados, né, como diz a Julie Fouquet. Sejam os agentes do Estado, como outros homens armados ligados ao tráfico, por exemplo. Isso também configura uma situação de dominação patriarcal sobre as mulheres muito particular e muito difícil de ser enfrentada, né? Por exemplo, e aqui a gente está no núcleo de acolhimento a mulheres em situação de violência, tem sido um desafio para os serviços, para as militantes, né, que acolhem e que são solidárias às mulheres que sofrem violência, serem solidárias ou acolherem mulheres que estão em determinados contextos faccionados, por exemplo, ou militarizados, né? Como é que você faz uma denúncia? Como é que você reivindica a Lei Maria da Penha? A depender do seu contexto, porque a polícia não vai poder chegar, e a mesma polícia que chega para lhe proteger é a que pode também, que cotidianamente ameaça seu filho. Quer dizer, são desafios que estão dados por essa configuração hoje, né? Aí Tereza pode, né, e vocês do Socorro podem também falar muito disso, que estão colocados, que eu acho que tem a ver com como o poder dos homens se agrava em determinados contextos, né? A gente fez um processo há uns 10 anos atrás que pensava como a violência contra as mulheres, ela é recrudescida em determinados contextos, e a gente fez justamente isso nesses contextos de crescimento da militarização dos territórios, né, todas essas dificuldades que são colocadas para o enfrentamento da situação, em contextos de grandes conflitos com os megaprojetos de desenvolvimento. Por exemplo, a gente viu que as mulheres de Altamira, que estavam lá no enfrentamento a Belo Monte, a violência doméstica que elas sofriam estava invisibilizada, em função da violência forte do contexto. E, ao mesmo tempo, os agentes do Estado, né, que tentavam implementar aquele projeto lá, forte, também praticavam violência contra as mulheres. Eu acho que o nosso desafio é esse, como é que a gente pensa realmente o agravamento
do poder dos homens em determinados contextos que podem ser territoriais, mas que podem ser políticos também. E é o que a gente está enfrentando hoje no Brasil. A gente tem uma autorização da violência dos homens, ou uma certa apologia ao poder dos homens sobre nós, que é feita por esse governo, desde o golpe, né, que isso vem sendo semeado. E isso está na origem da situação que a gente enfrenta hoje, de agravamento da violência, de agravamento do feminicídio, né, de naturalização em muitas situações de práticas de violência, né, dos fundamentalistas dizendo, como disseram recentemente, né, quando uma das nossas companheiras sofreu o ataque de que não existe feminicídio porque os homens morrem mais, quer dizer, nós estamos vivendo hoje no Brasil um contexto de agravamento do poder dos homens e armados, né, que agora tem uma licença para os homens se armarem, e quem se arma são os homens, né, não somos nós, nem queremos, né? Não queremos que ninguém se arme, mas a gente vive aquilo que Hannah Arendt chama do contexto da banalidade do mal, né? Quando condições institucionais e políticas autorizam, né, que o mal se banalize. E isso é o nosso contexto desde 2016 e agora. Então, nós estamos vivendo num contexto de agravamento do poder dos homens armados, né? E também de forte reação patriarcal, porque nós temos muita força, né? O movimento feminista ganhou muita força, e isso não é perdoado. Então, tem muita reação também a essa força, e a gente está no meio dessa batalha e dessa reação, como também há muita reação racista, né? E de classe. Então, acho que nunca ficou tão evidente como essa imbricação das relações de poder, ela é estrutural, e como esse momento, né, de crise sistêmica e de reação restauradora, ele movimenta todas essas relações. Movimenta o agravamento do patriarcado, do racismo e dessa superexploração capitalista sobre nós. A gente está vivendo um momento do mundo que mostra, se alguém tem dúvida, precisa realmente discutir o que a gente está discutindo aqui, porque tá nítido, né? Ok, Verônica, não tem nenhuma pergunta aqui no chat, eu ia já tentando aqui encaminhar para a gente finalizar, são 16h39, nosso teto é 17 horas, mas eu queria, então, fazer uma espécie, se alguém quiser ainda fazer alguma questão, pode colocar no chat, estou aproveitando para fazer aqui um encaminhamento a partir do nosso objetivo, que foi trazê-la para conversar com a gente, né, como uma especialista na tendência da consubstancialidade. Assim, eu fico muito, muito satisfeita. Eu acho que essa está sendo o sentimento de quem está assistindo essa sua fala. Porque o que fica, né, de tudo isso é a certeza de que nós precisamos fazer alianças, né? Precisamos fazer alianças, inclusive no plano das epistemologias, sem aquela história de que a gente tem sempre que ter uma ortodoxia em nível de pensamento e que a gente não possa se tornar plural para poder melhor compreender, principalmente, esse momento singular, terrível que a gente está vivendo na realidade brasileira, do negacionismo, não é, de tantas coisas, da banalização do mal, da trivialização do trágico e dos ataques, né, que são feitos ao nosso objeto de estudo. Então, eu acho que foi muito bom, sempre que você vem, né, você alimenta bastante com as suas reflexões e nos mostra essa possibilidade dessas alianças de interpretação. Nenhum conhecimento é desinteressado, nós sabemos disso, que sempre que a gente chega a algum ponto no sentido de buscar o significado de uma realidade, de um objeto, esse objeto, ele é carregado também de pontos de vista, de ideologias, não é? E agora, nesse momento, eu queria só fazer essa reflexão para ver se é isso mesmo, né? Nesse momento, a gente tem percebido que tem se tornado muito mais consubstanciosos, em termos até de volume, de quantidade de produção, dos estudos da linha interseccional, certo? Então, assim, aí uma aluna, eu estou com uma disciplina, né, de gênero, tanto na graduação como no doutorado, e os alunos colocavam assim,
será que a perspectiva da consubstancialidade está se apagando e dando lugar a uma nova perspectiva? Essa perspectiva está mais fortalecida? Eu acho que não é bem isso, entendeu? Eu acho que, nesse momento, a perspectiva da consubstancialidade, ela também faz aparecer muito fortemente temas relacionados ao racismo estrutural, né? As lesbiandades, a transexualidade, a masculinidade, as masculinidades, né? O empoderamento, a questão do poder, das relações de gênero, a questão da branquitude, questões novas, né? A questão da gordofobia, e de todas as mulheres, né? Mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres caribenhas, e entra também toda uma história das afetividades. Então, a interseccionalidade, ela abriga muito, né? O próprio termo é interseccional. Então, ele deixa essa questão parecendo que ela vai absorver tudo, né? Sob o ponto de vista dos parâmetros epistemológicos. Mas não, né? Eu acho que tem lugar para todas as explicações, desde que essas explicações sejam convergentes no sentido da gente desmontar essa sociedade neofascista que a gente está vivendo, sobretudo na realidade brasileira, né? Então, Verônica, muito obrigada, né? Meu nome, em nome da Tereza e de todo o grupo do NAR, né? Do nosso grupo de estudo, a sua disponibilidade. A gente convida a Verônica, ela, olha, como quem diz, para vocês eu não posso faltar. E vem com a maior isso satisfação. mesmo. Né? Então, eu queria só reforçar que você nos enviasse aquelas referências, não é? E, se possível, porque foi tão consistente a sua fala, e eu não sei se você fez isso em forma de paper, mas se tiver, aí, se você puder passar para a nossa biblioteca do nosso grupo de estudo, a gente também agradece. Posso. Ok? Ok, então, Posso gente. sim, com o maior prazer, e agradeço demais. Perguntar e quero estar Tereza, no próximo, estarei aqui no próximo, sobre interseccionalidade. Nós estamos tentando convidar, não é, uma especialista pesquisadora na linha da interseccionalidade, e assim que a gente tiver o resultado do convite, a gente divulga e vamos ter o maior prazer de tê-la também nesse momento. Nosso grupo, ele se reúne às quintas-feiras, em princípio de 15 em 15 dias, né? Mas, por enquanto, a gente está sem data certa, porque a gente não tem a resposta, porque o primeiro convite foi feito à Cotirene, e ainda vamos aguardar a resposta dela, para saber se vai ser ela quem vai discorrer sobre esse tema, que seria muito bom para nós, né? Eu não sei se Tereza quer dar uma palavrinha, né, nossa coordenadora do NAR, porque essa linha, né, esse que a gente poderia chamar assim, essa atribuição desse núcleo para a gente, ele é muito importante, né? Essa dimensão da gente manter o grupo voltado para estudar as questões da nossa área mesmo de concentração de estudos, né, que é gênero, né, e as teorias de gênero e as epistemologias feministas em si. Enfim, né, então, Tereza está dizendo aqui no chat que agradece, mas que não quer mais falar, e aí a gente agradece a todas as pessoas que a gente nem tem ideia de quantas estão aqui conosco, porque nós entramos numa sala e tem outras pessoas que entraram através do YouTube, mas então, uma boa tarde para todos e muito obrigada por ter prestigiado a nossa tarde de estudo do NAR. Tchau.